Imagina que nesse instante você tem uma mensagem muito importante para dizer. Mas essa mensagem, ela facilmente poderia ser dita num jargão popular. Isso significa então que essa sua verdade, essa sua fala, ela está estigmatizada. Ela é algo irrelevante. É algo que é tão repetido que perdeu o seu sentido. Eu percebo que assim são as palavras hoje. As palavras hoje, elas não carregam mais o seu significado. Eu nem sei se um dia elas conseguiram carregar. Eu sei que hoje, quando eu contemplo a minha realidade, eu não consigo identificar peso nas palavras. E por que eu estou falando sobre isso, né? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui para começar o vídeo? Eu, eu não sei o que eu devo pensar. Por um lado, eu fico pensando, será que todas as pessoas do mundo sentem essa mesma questão que eu sinto sobre a vida? Ou não? Ou as pessoas de fato elas conseguem viver sua vida sem refletir sobre isso e isso não causar nelas nenhuma. Não sei, não vou colocar assim uma ansiedade, mas uma reflexão, né? E uma reflexão que dificilmente abandona a sua cabeça. Aquilo vai fazendo você repensar, 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 remoer. E eu me percebo hoje nesse estado de uma questão de não saber se os meus pares, ou seja, se outros seres humanos, vamos colocar assim, eles refletem na frequência com que eu reflito isso. E eu não sei como perguntar isso para as pessoas. Eu não sei como identificar isso nas pessoas. Porque se é algo que acontece internamente dentro de mim que não transparece para as pessoas, como é que eu vou saber se as pessoas sentem isso, se eu escondo tão bem? Então, eu acredito que a minha atenção, o centro da minha atenção, ele mora nas questões existenciais. Então, para a última análise, numa última análise, eu acredito que os assuntos que me interessam muito são os assuntos que envolvem a teologia e a filosofia e todas as áreas que delas, né, que vão conversar e etc. E aí a gente entra numa questão muito interessante. Algo que eu andei pensando, né, recentemente era sobre o desenrolar do pensamento filosófico. Eu não sou alguém que estudei formalmente filosofia, mas eu acredito que assim como teologia, eu talvez consiga me destacar dos demais por um certo notório saber. Porque eu consumo esses materiais. E não só consumo num ato arrogante, do tipo assim, eu me basto, eu sou autodidata, eu me basto. Não. Mas eu consumo o conteúdo das pessoas que leram. E elas trazem, claro, as suas percepções, mas junto com a essência daqueles autores. E eu vejo muito que a filosofia traz isso, né? A essência dos autores. E aí, deixa eu te falar um pouco sobre o que eu tenho pensado em relação às questões da filosofia. Inclusive questões essas que eu estou escrevendo, estou produzindo assim um material literário, né, sobre isso. Então talvez isso até seja uma maneira de eu conseguir compartilhar isso de uma outra maneira, não só literária, porque muitas pessoas nunca vão ler nada do que eu vou escrever, mas talvez assistam, né? Enfim. É, tudo começou, vamos colocar assim, a gente conseguiu começar a identificar um pensamento filosófico relevante, creio eu, na Grécia, com os pré-socráticos, com a trindade Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente foi começar a discutir essas questões de virtude, de vício, de Deus, de bem, de mal, de certo, de errado, ser, não ser, com essa galera, Parmênides, entre outros. E eles começaram por uma linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio essa que, dentre elas, ficou mais famosa, que é a percepção de uma alma imortal, de algo que transcende, de algo metafísico. Eu acredito que torna que é um ponto passível, né?
no pensamento platônico e enfim, no pensamento filosófico, vamos colocar assim, desse período, de alguma coisa metafísica. Ou seja, estamos falando de bem e mal, vício e virtude. Estamos falando sobre uma certa. Isso pode parecer com um maniqueísmo, mas não é um maniqueísmo que a gente está querendo trabalhar aqui agora. Mas isso pode soar como uma coisa muito. De dois polos, né? Um polo aqui, um polo lá. Dois pontos que estão coexistindo no mesmo espaço ou disputando o mesmo espaço, daí isso poderia parecer. Mas não é isso agora. Tudo que eu quero falar é que o desenvolvimento do pensamento filosófico, ele muitas vezes partiu de um pressuposto que era o pressuposto da alma, daquilo que é imortal, do sumo bem e etc. E eu percebi num diálogo, recentemente eu estava lendo um trecho da República de Platão, onde o Sócrates ele entra num debate com um homem chamado Trasímaco. O Trasímaco, ele está discutindo, ele estava ouvindo o Sócrates conversar com outras pessoas sobre a justiça. Só que, na visão do Trasímaco, o Sócrates e os amiguinhos dele estavam fazendo aquela conversa filosófica para inglês ver. Que esse tipo de história, que tipo de conversa filosófica é essa? É aquela conversa do tipo assim, poxa, realmente é muito triste ter que matar animais para comer. Aí alguém vira aí e fala assim: é verdade, né? Porque são vidas, são coisas muito importantes. Não é, toda vida deve ser respeitada. Cara, isso não tá gerando produção de conhecimento. Isso não tá gerando crítica. Seria uma conversa crítica se de repente virasse alguém ali e falasse: não, mas espera aí. Vamos avaliar o que a gente está falando? Vamos colocar em que aspecto a gente está valorizando a vida de um animal que serve para consumo? Será que isso não é um processo natural da natureza? Enfim, alguém que fizesse uma contraposição. Eu acabei escolhendo um exemplo errado, porque esse é um assunto que eu não costumo falar muito. Mas enfim. É, pro Trasímaco, isso era alguém que quer buscar a verdade. Qual é a verdade nisso tudo? Quando tá todo mundo concordando, não tem discussão, não tem desenvolvimento. A coisa fica muito, tipo assim, entre amigos, muito resenha. E aí o Trasímaco ele se revolta. E o Trasímaco ele vai trazer uma ideia de justiça, porque é o que o Sócrates estava discutindo, que vai completamente fora a ideia de Sócrates. Só que a ideia do Trasímaco é a ideia prática do que a gente vê constantemente no mundo moderno, que é o quê? A justiça nada mais é do que a vontade do mais forte. Bom, eu quero que você entenda que essa declaração foi feita há mais de 2.500 anos atrás. É isso. Tu consegue acreditar que uma declaração dessa é tão atual? É tão perfeita? Por quê? Porque o Trasímaco, ele tá simplesmente falando aquilo que ele vê. Ele vai falar o quê? Algumas polis, elas são democracias. Algumas polis, elas são aristocráticas. Outras polis são tirânicas. Mas adivinha só, todos que estão no poder, eles estão criando leis para favorecer a si próprios. Isso é a justiça. A justiça é a vontade do mais forte. Pronto, é assim que as coisas são. O Sócrates, por sua vez, ele vai questionar isso. Só que todo o questionamento do Sócrates ele é pautado numa realidade. Um mundo metafísico, uma alma imortal, vício, virtude. O próprio Trasímaco, ele é um cara meio que. Ele não quer ouvir. Tanto que ele tem que ser segurado lá para poder pro Sócrates poder conversar com ele. Só que o Sócrates, esse é um dos poucos episódios onde a gente vê o Sócrates se irritando com algum personagem, né? Por quê? Porque o Trasímaco ele não quer embarcar nessa jornada filosófica socrática, esse método maiêutico, ele não quer saber disso. Não interessa a ele essas questões de alma, de metafísica. O que interessa é a vida prática, é a praxe da coisa. É aquela perspectiva materialista. E, na prática, o que é a justiça? A justiça é a vontade do mais forte. E isso é tão difícil de aceitar. Essa é uma realidade tão difícil que Sócrates ele vai dar uma resposta diferente. Ele vai falar: não, isso pode até se passar por justiça, só que isso não é de verdade justiça. Só que essa percepção disso não ser justiça, ser uma deturpação, ela só pode existir no mundo metafísico. Porque no mundo como ele é,
Não importa o que deveria ser, o que importa é o que é. Não importa se deveria ser diferente, não importa nada disso. É por isso que essa distinção, que parece ser um detalhe, mas ela traz consigo uma premissa muito séria, que é o seguinte: se não existe um mundo metafísico, se não há uma razão de nós refletirmos sobre a nossa própria existência e sobre o porvir, nada faz sentido. Realmente, a justiça é a vontade do mais forte. E o Trasímico ele vai argumentar. Porque eu te digo mais. Porque se chegar alguém que é bom e tentar e não se aproveitar da sua posição de força para exercer a sua vontade, fique tranquilo. Alguém vai chegar lá e adivinha o que ele vai fazer? Ele vai exercer a força dele, a vontade dele na justiça. Então não adianta, não tem escapatória. Ou você faz, ou você não faz e espera que alguém faça com você. Isso é a justiça. Essa discussão, ela me parece que por muito tempo ela pendeu para o lado metafísico. E aí a gente pode colocar um pouco do surgimento, do desenvolvimento teológico do cristianismo. A gente sabe que nesse processo de cristianismo, ele não foi a fé cristã que foi a primeira a pensar algumas dessas questões que nós temos hoje como cristãs, né? Mas o cristianismo ele vai beber muito do pensamento filosófico, do pensamento platônico e etc. Não à toa que, né, a gente tem aí os grandes marcos, Santo Agostinho sendo um, um filho do neoplatonismo, enquanto a gente tem São Tomás de Aquino como um filho do pensamento aristotélico. Enfim, o cristianismo ele vai, obviamente, por razões óbvias, abraçar a perspectiva metafísica. No pensamento da filosofia ocidental, cara, não tem como desvincular o cristianismo da história. Tá muito envolvido, tá muito envolvido. Só que a gente vai começando a se encaminhar por um processo, né? Onde o homem vai se desenvolver em relação à ciência ainda mais, mas não só numa questão de se desenvolver. Talvez o homem tenha conseguido atingir uma plenitude dos tempos onde ele foi capaz de começar a responder questões que antes não tinha resposta. Essas respostas, elas foram dando ao homem uma confiança muito grande nas suas capacidades de conseguir uma resposta. No campo da filosofia, a gente começa a perceber que cada vez mais o homem vai abandonar essa expectativa metafísica e ele vai começar a pensar no aqui e no agora, em todos os sentidos. A gente tem, por exemplo, muitos homens que, enxergando que a justiça é a prática, vai tentar fazer diferente. Ora bolas, né? Quem não faria? Só que isso não muda o fato de que mantém-se a fala de Trasímico sobre o que é a justiça hoje, né? Ninguém conseguiu ainda fazer diferente. No pensamento filosófico, eu percebo que vai tendo abandono de uma expectativa metafísica. E qual é a chave? E aí a gente tem que entender por que esses autores conversam, né? Sócrates começa uma pergunta do tipo: o que é isso aqui? Sócrates vai falar tudo nesse sentido de uma expectativa do porvir, algo imortal, algo eterno. Bem, alguns milênios depois, a gente tem, eu acho que, o outro lado da moeda, com Nietzsche sendo o fechar a nova resposta que o Ocidente tem sobre este mundo. Nada. Absolutamente nada. Então, as discussões que a gente vai ter aqui no Ocidente, acredito eu, elas vão girar em torno disso. Tudo ou nada. Existe ou não existe? E defesas de um lado, defesas do outro. A gente está nessa era, né, nessa era pós-moderna, e muitas vezes a gente fica procurando qual é o próximo marco, né? Qual vai ser o próximo marco da sociedade? A gente tem aí o fim da Idade Média com a queda de Constantinopla.
Então a gente tem vários grandes acontecimentos que marcam era. No campo da história, né, da historiografia, a gente consegue encontrar isso. Agora, quando a gente vai entrar num campo filosófico, né, qual é o marco da filosofia? Qual é a era que a filosofia vive agora? O que os novos filósofos pensam? O que eles desenvolvem? Quem são eles? Quais são as respostas que eles querem dar? E às vezes eu fico pensando, sobrou alguma? Sobrou alguma pergunta? Talvez todas as perguntas já tenham sido respondidas. Agora basta você viver segundo aquela que mais fez sentido para você. Eu não sei você, mas isso me faz pensar muito. Isso me deixa extremamente reflexivo, porque se você der um zoom nessas duas perspectivas e se focar na realidade que você está escolhendo, meu amigo, isso vai em algum ponto te enlouquecer. Porque não dá para você não pensar nesse mundo de hoje em dia. Vamos voltar à questão de Trasímaco. Deixa eu te dar um exemplo de algo que está na minha cabeça há algum tempo. Eu acredito que o novo nome de Deus, a nova maneira da gente conseguir conversar sobre Deus com não teístas, com ateus, e com, enfim, com pessoas de outras religiões, para falar sobre Deus. A palavra Deus, como eu falei lá no começo, ela se desgastou, ela perdeu o seu significado. Deus não significa nada hoje nos termos modernos. Esse nome, esse sujeito, ele não faz mais sentido pra gente. Ele perdeu o significado. Então, deixe-me colocar aqui, talvez, né, uma sugestão sobre como eu acredito que talvez nós possamos conversar com as pessoas. Em vez de falar assim, você acredita em Deus? Eu acho que podemos utilizar você acredita que existe justiça? Porque se você compreende um mundo sem Deus, se você compreende um mundo sem um mundo metafísico, se você compreende um mundo sem um mundo onde há alguém com capacidade de fazer justiça, e quando eu digo justiça é fazer aquilo que é bom, outra loucura também, né? Quem pode fazer isso se não Deus? Talvez alguém responderia, e com muita razão: olha, nós não devemos ficar esperando que Deus faça a justiça. Nós temos que ser justos aqui na Terra. Nós temos que agir com justiça. É verdade. Só que assim, independente do quão perfeito um dia, quiçá, o homem possa ser perfeito na sua justiça, ele não vai conseguir reparar os danos colaterais que já foram causados em incontáveis vidas. E as redes sociais são uma baita plataforma para a gente conseguir identificar isso. Se você vai entrar, assim, você facilmente vai entrar no seu Instagram, numa rede social, e você vai encontrar uma notícia simples de uma pessoa comum, de um desconhecido, de alguém que você vai ver a história, se interessar, rir, chorar e ó, passou, próxima. Você vai ver um vídeo, como eu vi, por exemplo, de uma mãe. Uma mãe que estava com uma criança e de repente um homem pega aquela criança e bate a cabeça daquela criança no chão. E aquela criança morre. Ele era louco? Não, sim. Sim, ele fez na maldade. E aí, ok. E agora? Como é que você repara essa injustiça? Com a morte daquele homem? Com a prisão? Para aquela mãe, isso vai ter sido a justiça que ela precisava? Não. Porque a justiça que aquela mulher precisava é que o filho dela estivesse vivo. Eu não, eu não consigo então imaginar uma maneira do homem conseguir por si só solucionar esse problema. Porque nós somos muitos. É impossível que alguém tenha poder o suficiente para conseguir exercer justiça a todos mesmo, sem deixar ninguém passar.
Até porque algumas coisas elas já aconteceram. Então como é que ele poderia agir de justiça? E aí começa a loucura. Quando você começa a pensar que esse é o mundo. Como o Trazimoco muito bem falou. Esse é o mundo. O mundo, a justiça ela não existe. Esse conceito bonitinho que você tem de justiça, ele não existe. A justiça, na verdade, é a força, é a capacidade de força do mais forte sobre o mais fraco. Essa é a justiça. Porque o Sócrates, a resposta do Sócrates, era tipo assim: veja bem, o médico, quando ele vai exercer a sua função, a arte de ser médico, ele não exerce a função para si próprio, mas para o outro. Então, governar não é para si, mas é para o outro. Bonito, lindo, é bonito, cara, o cara era bom, não tem como negar isso. Agora, tá, aí na prática? Na prática isso acontece? 2.500 anos, alguém já viu isso acontecer? Porque eu não vi. Eu não vi. Entrou governo de direita, entrou governo de esquerda, entrou governo de tudo. E todo mundo tá reclamando. Sempre tem crise. Sempre tem alguma coisa ruim acontecendo. Sempre tá tudo uma merda. Como é que você resolve isso então? Então, assim, o Trasímaco, ele. A realidade Trasímaco, ela me assusta. Porque ela me faz enxergar que nesse mundo nada faz sentido. Como Nietzsche falou, nada faz sentido. Não é como nada faz sentido essa coisa genérica, mas é que nada, literalmente nada, tem uma razão de ser. Você consegue compreender a insanidade de você viver num mundo onde nada faz sentido? Isso quer dizer, então, que na realidade, nós, enquanto seres humanos, somos seres adestrados que vivem em comunidade. Nós absorvemos esses traços característicos das pessoas e nós vivemos a nossa vida. Até um dia que ela acabe. Torcendo para que você não sofra uma injustiça. Torcendo para que você não tenha uma morte trágica. Só que aí no final e se sofrer? Que diferença faz? Isso aqui não vai para lugar nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Consegue entender a loucura que é esse mundo? É por isso que eu falo, cara, você poder. É por isso que esses caras, quando eles abraçam essa realidade nesse nível de entender as consequências finais dessa decisão, mano, o cara enlouquece. É insano. Não tô falando que você vai fazer uma coisa ruim contra você. Mas eu tô falando que você vai enlouquecer, você não vai conseguir parar de pensar nisso. Porque, pra mim, refletir sobre essa possibilidade é algo que me deixa assim, matutando, 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 e que me fez gravar esse vídeo aqui. Olha que loucura! Eu acredito que você esteja reparando aqui na minha fala que, assim como eu morrerei falando isso, eu prezo muito pela honestidade intelectual. Eu não quero chamar as pessoas de burras, de estúpidas, eu não quero angariar pessoas que odeiem as outras, ou que sei lá, enfim. Não é isso que eu quero. Ainda que, claro, muitas vezes, dependendo de situações, eu julgue, né? Eu também faça isso, porque eu sou um ser humano. Mas, cara, eu tô tentando aqui apenas fomentar essa discussão porque né, vamos voltar para a questão que lá no início, eu fico pensando, será que as pessoas estão pensando nisso? Será que as pessoas, eu não tô falando que eu sou o melhor por pensar nisso, muito pelo contrário. Mas será que as pessoas estão pensando nisso? Será que você que está me assistindo, se um dia alguém assistir isso, será que você entende o que eu tô querendo dizer sobre esse mundo, sobre as consequências das nossas decisões? E sabe qual é o pior? É que eu fico pensando, né? Ah, talvez a resposta do nada, da morte, do fim, seja só uma questão, enfim. ta- Na verdade, essa resposta ela me parece até a resposta mais simples. É a via mais simples. Você olha tudo. Olha, assim,
se acompanha o desenvolvimento da humanidade, você vê uma repetição de padrões, você começa a... Tudo faz muito sentido. Cara, é a resposta mais simples. Por quê? Porque, de um lado, não existe justiça. De um lado, o mundo é isso aqui. É isso. Futuras gerações, eu morri. Quem sou eu? Nada. Alguém que compartilhou algo que sentiu. É tudo que eu sou. E um dia você também vai morrer. E um dia todos nós vamos morrer. Até que talvez alguém consiga reverter biologicamente esse processo, etc. Mas ainda assim, que a sociedade viva bilhões de anos. Um dia todo o universo vai morrer. Aí não tem jeito. A não ser que a gente consiga aí realmente, cara, aí a fanfic vai para um outro patamar, né? Mas, enfim, para todos os efeitos, a matéria um dia deixará de ser o que nós conhecemos hoje e toda a vida, como nós conhecemos, também deixará de ser. Quem sabe dando oportunidade para outra, mas não importa, porque você não tá mais aqui. A sua consciência, que é simplesmente esse conglomerado aqui de massa, já deixou de existir há muito tempo. Por outro lado, a gente tem outra resposta. A outra resposta é a resposta de Sócrates. A outra resposta é a resposta de muitos filósofos. A resposta da metafísica. Sim. Cara, isso é assustador. Agora que eu tô pensando, isso é assustador. Você tem uma alma. Você tem uma alma imortal. Isso significa que você vai durar para sempre. Você vai transcender o tempo. Um dia você vai encontrar com a justiça. E aí? Qual é a resposta? Porque assim, você pode ser vários tipos de ateu, mas você vai ser um ateu, mas todo mundo ali junto num bolo só. Ateu, nada, acabou. Ah, eu vivo diferente, não, mas eu vivo para aproveitar, eu tenho uma perspectiva mais hedonista, eu sou um cara um pouco mais estoico, não, eu absurdo. Cara, beleza, todo mundo vai lá, mas no final todo mundo pensa igual. Do outro lado, do lado metafísico, meu amigo, a coisa é feia. A guerra, a confusão, o processo investigativo dessas perspectivas metafísicas, cara, elas são insanas. E você tem que abraçar uma. E acreditar que um dia essa justiça olhará você e falará assim: bom, bom, se aproximou do sumo bem, que sou eu, a justiça. Nada dá muito medo, mas ter alguém lá me assombra mais. Essa é a maneira mais honesta que eu tenho de poder dizer que isso não sai da minha cabeça. Eu leio e consumo constantemente sobre isso. Tava lendo aqui os irmãos Karamazov. Cara, e eu fiquei. E alguns trechos, inclusive sobre felicidade, né? Dostoiévski falando sobre felicidade. Eu pensei, será que ele foi feliz? Falando de felicidade. Usando o padre, né? Mas enfim. Cara, eu não sei mais como. Eu não sei mais como expressar as coisas. Eu não sei mais como manifestar aquilo que eu leio em palavras sem que eu não seja muito demorado naquilo que eu digo. Esse vídeo aqui já vai estar com meia hora e eu tenho pouquíssima coisa pra cortar aqui. Por quê? Porque isso não sai da minha cabeça. Isso não me abandona. Eu continuo pensando nisso. Ah, isso é um impeditivo da minha vida? Não, cara. Eu vivo uma vida normal. Eu faço 2 graduações, eu trabalho com várias coisas, eu aprendo várias coisas. Eu amo viver, amo viver. Só que assim, isso não sai da minha cabeça. Isso não sai da minha cabeça. Eu vivo a minha vida inteira pensando nisso. E aí eu fiquei pensando, cara, será que só eu? Ou será que as pessoas vivem a vida normalmente, mas elas pensam nisso? Eu tô escrevendo sobre isso, eu estou contando histórias sobre isso, e um dia eu espero que as pessoas leiam sobre isso. Se não, aqui fica o primeiro vídeo desse canal. Aqui fica a minha reflexão.
Se você gostou, cara, me acompanha. Eu vou falar mais, vou produzir mais, falarei mais sobre algumas questões como essas e outras também, envolvendo outras partes da vida, todas as coisas que me interessam, a maneira como eu venho vivido a minha vida, a maneira como eu tenho lidado com essas questões e trabalhado isso dentro de mim, em outras pessoas, na minha vida prática. E se não também, cara, é assim, é isso, esse é o meu legado, esse aqui que eu não sou. Eu sou esse cara aqui. Tô tentando entender, tentando encontrar respostas. E se um dia alguém se fazer essas mesmas perguntas, talvez que me encontre e que eu possa adiantar sua vida. Porque homens do passado adiantaram muito a minha vida. Certo? Então, bem, eu sou Raniel Campos Santos.